tudo sobre a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começarmos, se inscrevam no nosso canal. O Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado por 4 remadores em 21 de agosto de 1898, voltado para o esporte marítimo. Seu primeiro time de futebol surgiu no fim de 1915. O nome Vasco da Gama é uma homenagem ao português. No ano de fundação do clube, comemorava-se o 4º centenário da descoberta do caminho marítimo às Índias. A equipe venceu a divisão de acesso do Campeonato Carioca em 1923, conquistando seu primeiro estadual logo no ano seguinte. Entre os principais títulos vascaínos destacam-se a Copa Libertadores da América de 1998, ano de seu centenário, e o Campeonato Sul-Americano de Clubes, antecessor do Continental, em 1948. Nome: Clube de Regatas Vasco da Gama. Conhecido como Gigante da Colina, time da virada Vascão. Fundação: 21 de agosto de 1898. Localização: Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Estádio: São Januário. Capacidade: 15.150. O Estádio Vasco da Gama, conhecido como São Januário, foi inaugurado em 21 de abril de 1927. A partida de estreia envolveu Vasco e Santos, com vitória dos visitantes por 5-3. Era, à época, o maior estádio do mundo, sendo ultrapassado em âmbito continental em 1930, pelo uruguaio Centenário, e nacional em 1940, pelo Pacaembu. Até a inauguração do Maracanã, São Januário abrigava diversos jogos da seleção brasileira. Desde 1950, somente 2 partidas do Brasil aconteceram no local, contra o Japão, em 1989, e contra o Paraguai, em 1993. Taça: Copa Libertadores da América, um título 1998. Taça: Campeonato Brasileiro, 4 títulos 1974, 1989, 1997 e 2000. Taça: Campeonato Brasileiro, Série B, um título 2009. Taça: Recopa Sul-Americana, 2 títulos 1993 e 1994. Taça: Campeonato Sul-Americano de Clubes, um título em 1948. Taça: Copa Mercosul, um título em 2000. Taça: Torneio Rio-São Paulo, 3 títulos 1958, 1966 e 1999. Taça: Copa do Brasil, um título 2011. Taça: Campeonato Carioca, 22 títulos, 1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947,1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998 e 2003. Rebaixamentos para a Série B. O Vasco, que caiu em 4 ocasiões: 2008, 2013, 2015 e 2020. Clube de Regatas Vasco da Gama, como que é MHMM, mais conhecido apenas por Vasco e cujo acrônimo é CRVG, é uma entidade sociopoliesportiva brasileira com sede na cidade do Rio de Janeiro, fundada em 21 de agosto de 1898 por um grupo de remadores. Inspirados nas celebrações do 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias, ocorrida em 1498, batizaram a nova agremiação com o nome do navegador português que alcançou tal feito,
Vasco da Gama. Apesar de ter sido fundado como um clube de regatas, consagrando-se no remo como um dos maiores campeões do país, o Vasco da Gama ainda abrange outras modalidades como atletismo, vôlei de praia, basquete, futebol de areia, dentre outros, tendo como esporte mais tradicional o futebol. As cores do Vasco guardam forte significação. O preto remete aos mares desconhecidos do Oriente, desbravados por Vasco da Gama, enquanto o branco da faixa diagonal refere-se à rota descoberta pelo almirante. Além disso, estas são cores que se encaixam na ideia de uma comunhão de etnias, já que foi o primeiro clube do Brasil a lutar contra preconceitos raciais e sociais, tendo sido o primeiro na história dos clubes esportivos do Brasil a ter eleito um presidente não branco em 1904, numa época em que o racismo contra negros era prática comum no esporte. Os vascaínos tiveram a honra de conduzir o mulato Cândido José de Araújo ao degrau mais alto do clube. 8. A cruz, principal símbolo, tem forte aspecto religioso, porque a ordem militar de Cristo era ao mesmo tempo religiosa e guerreira. 9. É o único clube carioca bicampeão em torneios intercontinentais de futebol de grande importância histórica, 1953 e 1957. Em 1953, o Vasco venceu o torneio octogonal Rivadavia Corrêa Maier, competição oficial da CBD, organizada com o apoio do dirigente da FIFA, Otorino Barassi. 10. Competição sucessora da Copa Rio, Internacional, carece de fontes, tratada na Europa como uma edição da Copa Rio. 11, 12, 13, 14, 15, 16, e almejada pelos 4 grandes clubes cariocas, 17, 18, 19, no Torneio de Paris de 1957. O Vasco entrou para a história como o primeiro e único clube não europeu a derrotar um campeão da Copa dos Campeões da UEFA. 20. Desde o primeiro título desta competição europeia, vencido pelo Real Madrid em 13 de junho de 1956, até a primeira disputa da Copa Intercontinental, em 3 de julho de 1960, 21, 22, 23, com a final do Torneio de Paris de 1957 sendo considerada pela imprensa francesa como a final entre o campeão europeu e a equipe considerada a melhor da América do Sul. 24, em uma apresentação que encantou o público e a imprensa francesa. 25, 26, prestigiando o Vasco e o futebol brasileiro frente ao público europeu. 20, 27, e mundial. Juntamente com o Flamengo, os únicos clubes cariocas bicampeões sul-americanos, tendo o Vasco vencendo a única competição reconhecida pela Conmebol como precursora da Copa Libertadores da América, o Campeonato Sul-Americano de Campeões de 1948, 28, em status equivalente ao da Libertadores, tendo o Vasco participado em 1997 da Supercopa dos Campeões da Libertadores, competição reservada aos campeões da Libertadores, em função do título de 1948, 29, 30, e a Copa Libertadores da América de 1998, conquistada no ano do centenário. Em títulos sul-americanos, o Vasco venceria ainda a Copa Mercosul em 2000. Em títulos nacionais, o Vasco conquistou 4 campeonatos brasileiros em 1974, 1989, 1997 e 2000, uma Copa do Brasil em 2011, diversos títulos estaduais oficiais, diversos campeonatos carioca, da Copa Rio, e torneios municipal, extra, início e relâmpago, e 5 títulos interestaduais oficiais, 3 torneio Rio-São Paulo, uma Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo e um torneio João Avelange. 31. Conquistou ainda diversos torneios nacionais e internacionais. O Vasco da Gama ainda tem, dentro do seu plantel de ídolos, os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro de todos os tempos, tendo como Roberto Dinamite, o maior,
com a marca de 190 gols, seguido por Romário e Edmundo, com 154 e 153 gols respectivamente. 32. O primeiro grande ídolo do clube foi o atacante Ademir de Menezes, que liderou o memorável Expresso da Vitória, tornando-se o maior artilheiro do Vasco com 301 gols marcados, número só superado por Dinamite Romário décadas mais tarde. 33. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha a pedido da Folha de São Paulo em 2019, o Vasco possui a quinta maior torcida do Brasil, com 4,0% dos entrevistados com margem de erro de 2,0 pp, empatado tecnicamente na quarta colocação com o Palmeiras, 34, 35. No dia 2 de julho de 2007, o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, sancionou o projeto de lei no 5.052, que criou o Dia do Vasco, data comemorativa que homenageia a fundação do clube. Desde 2017, o Vasco pode utilizar antes do seu nome a palavra Real, Real Clube de Regatas Vasco da Gama, através do decreto de alvará régio do chefe da Casa Real Portuguesa, Dom Duarte Pio de Bragança, Duque de Bragança, que renovou e conferiu o patronato régio ao Vasco da Gama. O título real seria concedido ao clube no ano de 1908, na sua primeira década de existência, por ocasião da visita do rei de Portugal Dom Carlos I ao Brasil, que já havia deliberado pela renovação e conferimento do título de Real Sociedade, que já gozava o Vasco durante o período em que Dom Luís I esteve como rei de Portugal, mas acabou impedido pelo regicídio de 1 de fevereiro de 1908. 36. Examos por aqui. Se inscrevam e dê um like. Clube de Regatas Vasco da Gama, como que é MHM.